E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo. Eu estou gravando esse vídeo porque esse aqui é o nosso projeto desenvolvido pelo Grupo 104 para o Tech Challenge fase 2 da pós-graduação em Arquitetura e Desenvolvimento Java pela FIP. Nós somos um grupo, o Grupo 104 é composto pela Júlia Neri, o Lucas de Oliveira, o João do Carmo, o Lucas Miranda e eu, Marcelo Augusto. E o objetivo desse projeto é uma API hash, né? Esse projeto consiste em uma API hash para a gestão de restaurantes, tá? Ele vai permitir cadastro de usuários, tipos de usuários, endereços, restaurantes e itens de cardápio. E aí nessa apresentação, a minha intenção é mostrar rapidamente a arquitetura que a gente está utilizando, a documentação da API, os testes automatizados e alguns endpoints funcionando. Tá bom? O projeto ele foi organizado seguindo uma estrutura inspirada em Clean Architecture, né? Então aqui a gente tem a parte a main, a Java e aqui as camadas, né? Então, por exemplo, aqui na domain vão ficar os modelos de domínio e os contratos de repositório, né? A gente também vai ter aqui a application. E aqui na application a gente vai ter os serviços e também os casos de uso, né? Já na camada de infrastructure, a gente vai ter as entidades JPA, os adapters e o repositório Spring Data, tá? E aqui a gente também tem a presentation, que é onde vão ficar aqui os controles raster e os DTOs, tanto de entrada quanto de saída, tá bom? E essa separação ela vai ajudar a manter o projeto aí mais organizado, tá? Um projeto testável e com um menor acoplamento entre a regra de negócio e os frameworks. Agora, falando um pouquinho do banco de dados e do Docker. Aqui no projeto a gente está utilizando o Postgres como banco de dados e ele possui a configuração de Docker Compose, tá? Então, aqui no primeiro arquivo Docker Compose, esse arquivo vai permitir subir o ambiente com o banco de dados. Aqui no init, aqui a gente vai criar as tabelas iniciais, como usuário, tipo de usuário, endereço, restaurante e itens do cardápio. E aqui no application, as configurações vão ficar nesse arquivo. E aqui a gente vai usar variáveis de ambiente com valor padrão, tá? Para poder fazer a conexão local. Então, esse daqui é um pouquinho da parte do banco de dados e do Docker. E aí, seguindo, bom, aqui é a parte do Swagger, tá? A API ela também possui documentação com Swagger e pelo Swagger a gente vai conseguir visualizar os grupos de endpoints que nós temos, os métodos HTTP disponíveis, os modelos de entrada e saída e os possíveis retornos da API, tá? E é porque usar o Swagger, né? Isso é porque a gente vai facilitar o entendimento e o teste manual dos endpoints, tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem um grupo de usuário, a gente tem um grupo de endereços, restaurante, tipo de usuário, a gente tem o health também e o itens de cardápio. Todos eles com os métodos HTTP, tá? E aí aqui eu vou abrir um de exemplo, vou pegar esse usuário put, ele vai atualizar o usuário, então aqui ele tem uma descrição, atualiza os dados de usuário existente, incluindo a associação com o tipo de usuário por meio da FK tipo usuário. Aqui a gente tem um parâmetro, que é required, a gente tem também o request body, um response com código 200 e uma tratativa, né, uma descrição aqui de tratativa, um de código 400 e um de 404, tá?
E isso para todos os grupos de usuários a gente tem esse mesmo cenário, tá bom? E aí seguindo, galera, continuando a nossa apresentação, eu vou mostrar para vocês agora a demonstração dos endpoints funcionando, tá? Alguns endpoints funcionando, na verdade. A tela que a gente está vendo é o Postman. O projeto ele vai possuir algumas collections do Postman, né, para facilitar os testes da API. Então, aqui é a collection. Aqui são os endpoints. Aqui a gente primeiro tem o health, que vai dar o status para a gente da aplicação. Então, ele vem com o status up. Aqui temos a listagem dos tipos de usuário, tá? Então, vou pegar a listagem aqui dos usuários. A gente pode ver que o identificador 1 é referente ao cliente, o identificador 2 é o dono do restaurante, tá? Aqui eu vou abrir o endpoint do endereço, vou criar um endereço aqui, beleza? Agora eu vou criar um usuário. Primeiro eu vou trocar aqui o ID. Essa propriedade ela está relacionada ao cliente e ao dono do restaurante, tá? Então quando eu boto ele vai cadastrar a Maria Silva como cliente. E se eu colocar 2, ele vai cadastrar um usuário como dono de restaurante. Eu vou deixar só a Maria para facilitar aqui o teste e ter 2 pessoas diferentes, tá? Uma como dono e uma como cliente. Então, vou dar um send, beleza, deu 200, criou. E aí aqui eu consigo listar esses usuários. Então, eu posso vir aqui, o ID11, Maria Silva, ela vai ser uma cliente. E o ID12, só a Maria, vai ser a dona do restaurante, tá? Aqui eu consigo criar um restaurante. Para isso aqui, como eu coloquei ali o ID na mão, vou botar aqui o ID do dono do restaurante na mão também, tá? É 12 porque aqui ela tem o identificador 12. Então é por isso que a gente identifica aqui como 12. Aqui eu dou um send, beleza? Eu criei o restaurante. E aqui um pouco mais abaixo eu consigo criar o itens do cardápio, tá? Vou criar um item aqui do cardápio. Vou dar um send. Desculpa. Eu esqueci de trocar alguma coisa. Restaurante ID não encontrado, tá? Foi porque a gente passou a variável na mão, né? Ou melhor, a gente colocou o valor na mão. Tá, ID 4. Identificador 4. Pronto. Desculpa, gente, é porque eu fiz confusão ali com a numeração do ID tanto do dono do restaurante quanto do cliente, tá? Na verdade, aqui eu tinha que botar o identificador da criação do restaurante. E aí foi o identificador 4, tá bom? Esses são alguns dos nossos endpoints funcionando. E aí agora a gente vai seguir com os testes. Seguindo aqui agora com a parte dos testes, a gente tem uma pasta dedicada apenas para os testes, tá? Do projeto. O projeto tem todos os testes automatizados, tá bom? Além dos testes unitários por camadas, a gente também tem os testes de integração, que são para os principais recursos da API, né? Como o usuário, o tipo do usuário, o endereço, restaurante, os itens do cardápio e o health, tá? Os testes de integração eles vão validar o fluxo passando pela controller e pela service, pela persistência JPA e pelo banco de dados, tá? E aqui só para poder mostrar, aqui por exemplo é o Integration Test Base, toda a configuração. Vou abrir um aqui o de endereço, só para a gente poder dar uma olhadinha aqui por cima. O Integration Test, tá? Então toda a cobertura de teste foi feita e aí cobrindo os 80%, validado, melhor dizendo, os 80% de teste, tá? De qualidade de teste.
Aqui no projeto também a gente vai ter o README, que é onde foi concentrada toda a documentação do projeto, tá? A gente centralizou a documentação aqui no README, e aqui no README a gente tem a descrição do projeto, a arquitetura que foi utilizada, né? Os endpoints da API, os exemplos do payload, as instruções de execução, o Swagger, o Postman, Docker Compose, o banco de dados e o teste, tá? E aí ele vai abranger melhor dizendo, todas essas informações para que qualquer pessoa consiga configurar e testar o projeto localmente, tá bom? Com isso, o projeto vai atender todos os requisitos da fase 2. A gente está entregando então uma API REST organizada em camadas, com os endpoints funcionando, a documentação, collection do post, Docker Compose, teste unitário e esse vídeo de apresentação. Agradeço pela atenção, peço desculpa a qualquer coisa e no mais nos colocamos à disposição. Muito obrigado.